estuda. Depois de falar com você, viu? Boa tarde a todos. Às 14 horas e 7 minutos do dia 8 de agosto, dia 15, desculpa, ora 8. Eu declaro aberta a 62ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior alguma observação? Não há, aprovada. Expediente algum? Não há expediente, senhor presidente. Comunicação, indicações e propostas. Dia de hoje temos a honra de receber aqui o professor Daniel, que tem a companhia dos seus alunos. Do qual período, professor Daniel? Do 5º período da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, professor Neto, seja bem-vindo também, professor Neto. O professor Daniel já é conhecido aqui da Corte, já tem bastante assíduo, então os alunos sejam todos eles bem-vindos e que na sessão de hoje temos o julgamento, em sua maioria, os processos tratam de prestação de contas, certamente já foi objeto aí dos ensinamentos do professor Daniel, que é de extrema qualidade. Inclusive um depoimento, professor Daniel, eu tenho um amigo que é seu aluno e disse ele que é o melhor professor do curso. Na companhia do professor Ricardo, viu? Inclusive está fazendo falta aí. Cadê Gabriel? Não está aí não? Disse que viria, não veio, faltou. Então, comunicação, indicações e propostas, eu não tenho nenhuma outra. Desembargador Cornélio Alves. Também não. Doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, demais integrantes deste colegiado, eu vou iniciar aqui, mas vou jogar a bola para meu querido Ricardo Tinoco. Gostaria de fazer uma moção de congratulação pelos 70 anos do curso de Direito da Universidade Federal e aproveito a presença do professor Daniel Monteiro, a quem eu tenho uma grande admiração e respeito, e também o novel professor Neto, queridíssimo amigo e meu ex-aluno da Universidade Federal. Acredito que a universidade tem como dia de hoje de júbilo, de festejo. Acredito que quase todos os integrantes da Corte são oriundos da Universidade Federal e eu tenho a honra de lá lecionar, de exercer o magistério superior há mais de 10 anos que estou lá na universidade. Fiz mestrado lá e de fato fazer parte dessa história dos 70 anos me orgulha muito. Então eu gostaria que ficasse esse registro pessoal da grande contribuição que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte deu à comunidade jurídica potiguar, e por lá passaram professores realmente incríveis, e coincidentemente estão aqui o doutor Ricardo, né, que divide a bancada comigo nesta corte eleitoral, e o professor Daniel e o professor Neto, que também enriquece o quadro de docentes daquela instituição de ensino. É isso, senhor presidente. Perfeito. Doutor Carlos Wagner, o senhor colocou que todos aqui, quase todos, têm origem na Universidade Federal. Estamos comemorando 70 anos. O doutor Zé Dantas
a minha dúvida, mas faz parte também. Também. É por isso que acompanho as homenagens propostas pelo Dr. Carlos. Todo dia. E inclusive nas referências que ele fez. O Dr. Daniel eu conheço há um bom tempo, excelente profissional e professor. Perfeito. Todos de acordo com relação à proposta? De acordo, senhor presidente. O Ministério Público se associa. O Ministério Público se associa, então aprovada a unanimidade. Doutor José Dantas de Paiva, comunicação, indicações e Vou propostas. acompanhar o que já falou disso. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu quero me associar à proposição, à moção honrosa feita ao curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e gostaria de aproveitar o ensejo simplesmente para fazer a referência a alguns dados, porque o curso completa 70 anos, ele é de 1949 e nós recebemos, eu acredito que o professor Carlos Wagner também, um escrito rápido do professor Carlos Gomes, que foi professor de quase todos nós de direito tributário daquela instituição, e ele fazendo aqui referência a que a primeira turma, e não obstante o curso seja de 1949, a primeira turma é de 59, o que mostra só aí a galhardia, a luta incessante desses, podemos chamar, patronos do nosso curso, em durante 10 anos exercerem com muito empenho, com muito esforço, todas as iniciativas convergentes à instauração do curso. Quer dizer, a Faculdade de Direito da Ribeira tem seu ponto de partida formal, institucional, em 1949, e a primeira turma só cola grau 10 anos depois, o que mostra exatamente o quanto de esforço toda essa geração teve e, de fato, logrou êxito, porque durante 10 anos os esforços foram redobrados para que esse sonho se concretizasse. E a primeira turma do curso de Direito, obviamente que não vou fazer aqui a leitura de todos os nomes, até porque o tempo não nos permite, mas teve, por exemplo, como alunos concluintes, o nosso querido professor Ivan Marcel de Andrade, que eu tive a honra de ser monitor dele em 1987, um professor de uma erudição e de um conhecimento absolutamente invejável. Outros tantos aqui que se faz referência, como a filha do professor insigne Luiz da Câmara Cascudo, que compunha o corpo docente daquela instituição, a doutora Ana Maria Cascudo, que era inclusive do Ministério Público, a doutora Zélia Madruga, o ex-professor e advogado Eider Furtado de Mendonça e Menezes, dentre tantos outros. E aí, secundando as palavras do professor Carlos Wagner, dizer não só da satisfação, mas de compreender esse curso como um verdadeiro legado que a Universidade Federal deixa para todas as suas gerações, não só porque tem deixado contribuições na formação de grandes profissionais da magistratura, do Ministério Público. Não é à toa que temos hoje 2 ministros do STJ que foram formados pelo nosso curso de Direito. Outros tantos que vêm se notabilizando como excelentes docentes e pesquisadores também. E ver que aqui presentes estão 2 professores que corroboram todas essas palavras elogiosas ao curso, dando sequência a essa tradição, só nos envaidece, só nos alegra, só nos deixa imensamente felizes. Então, queria então fazer esse registro, agradecendo a paciência de todos, e dizer que o que se mostra factível para o futuro é que toda essa experiência se prolongue e que muito mais essa faculdade venha construir com esses novos nomes que estão aí se enfileirando para manter essa feliz tradição. Um curso que no último ranking das faculdades públicas, dos cursos de Direito das universidades públicas do país, ficou em 13º lugar, dentre 80 e poucos cursos, salvo engano, o número geral era esse. Então, o que mostra, num estado pobre do Nordeste, você ficar numa colocação dessa, realmente mostra o quanto de esforço, de dedicação, de empenho, tanto o corpo docente como o corpo discente tem no nosso querido curso de Direito. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, apenas para complementar, eu gostaria, além disso, de cumprimentar os alunos da Universidade Federal aqui presentes nesta sessão de hoje,
E apenas complementar um esclarecimento. O curso realmente iniciou-se em 1949 e os alunos só concluíram em 59, passando 10 anos. Não foi porque eles não quiseram, é porque o curso foi forçado a ser fechado durante vários anos. Vivíamos uma época realmente de exceção no governo de Getúlio Vargas, naquela época, e houve a obrigatoriedade do curso passar vários anos fechado. Não é porque os alunos não queriam estudar ou houve algum tipo de negligência dessa turma. Foi realmente uma situação muito interessante na época, política, de muita turbulência política, que inclusive depois resultou no suicídio de Getúlio Vargas, e o curso foi forçado a ser fechado durante um determinado período. Eu acredito que uns 4 anos ficou fechado até que a turma efetivamente conseguisse concluir aquele curso naquela época, em 1959. Só esse esclarecimento, pedindo todas as vezes ao eminente presidente. Não, perfeito. Dr. Vladimir Capistrano, comunicação, indicações e propostas. Senhor presidente, de igual modo ao que já foi feito por Dr. Carlos Wagner e Dr. Ricardo, principalmente, ambos, congratular-me com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelos 70 anos do seu curso de Direito. Eu que sou egresso daquela instituição, e estava aqui vendo a relação dos concluintes da turma de 59, e realmente são nomes que pontificaram no direito aqui do Rio Grande do Norte. É impressionante a quantidade de pessoas do mais alto quilate que se formam naquela primeira turma. E daí em diante, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem prestado, através do seu curso de Direito, tem prestado inúmeros serviços ao Estado do Rio Grande do Norte. Parabenizar os professores atuais daquela instituição, destacar aqui a presença dos 2 que são integrantes da corte, Dr. Carlos Wagner e Dr. Ricardo, e dos que estão também aqui, o amigo Daniel Monteiro, colega da Advocacia Eleitoral, neto também, e os alunos do curso de Direito. Dizer que orgulhem-se de fazer parte dessa instituição, a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é merecedora de todas as homenagens de todos os norte-riograndenses. Só isso, senhor presidente. Perfeito. Doutora Adriana. Sem comunicações, senhor presidente, apenas me acostar às moções de congratulações à Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelos 70 anos do glorioso curso, dizer da alegria de recepcionar também todos os alunos e os discentes que estão aqui presentes. Perfeito. Doutora Cibele. Senhor presidente, senhores juízes, queria também me acostar às homenagens à querida UFRN, onde estudei, onde também fui professora substituta, também fui procuradora da universidade, com muita honra. E o curso de Direito sempre perto do Ministério Público. Tivemos grandes professores lá, como foi dito pelo Dr. Ricardo, Dr. Ivan Maciel, que era do Ministério Público Estadual, a própria doutora Ana Maria Cascudo. Tivemos procuradores da República também, procuradores regionais eleitorais, professores, inclusive fundadores do curso de Direito, o doutor Miguel Seabra Fagundes, o doutor José Ildefonso Emerenciano, o doutor Vécio Barreto, Anselmo Pegado Cortez, Manuel Varela, e os nossos eternos professores de Direito Civil, doutor Armando Holanda, doutor Edilson França, que foram procuradores regionais eleitorais aqui, atualmente ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que era procurador da República, doutor Taumaturgo da Rocha. Então, há todo um carinho, uma ligação especial entre o curso de Direito da UFRN e o Ministério Público Estadual e Federal aqui no Rio Grande do Norte. Também o Ministério Público do Trabalho, tem doutor X Tiago, professor. Então, queria dar os parabéns, que os alunos tenham consciência da grandeza do curso que fazem e que olhem sempre adiante, e honrem o nome da instituição em que estudam. Parabéns. Perfeito, doutora Cibele. Doutor Daniel, quiser fazer uso da palavra, dar as boas-vindas aos seus alunos e falar em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Vossa Excelência tem a palavra. Caríssimos colegas professores e juízes eleitorais, eminente procuradora, hoje eu que tanto saúdo os estagiários aqui desta Egrégia Corte, tanto os meus estudantes aqui, os estudantes desse curso de Direito, é uma alegria realmente muito intensa, passados 70 anos, nós termos que ter o desafio
em várias gerações aqui enfileirada, seja no tribunal, seja no Ministério Público, seja nos novos professores, sejam nos novos alunos, dar sequência a esse trabalho histórico e que, sem dúvida nenhuma, tem trazido desenvolvimento, como foi dito, a este estado tão sofrido que é o Rio Grande do Norte. E, senhor presidente, agradecer as honrosas homenagens, não só ao curso, mas também a estes discentes que aqui estão, fazendo aquele trabalho que nós fomos forjados na nossa universidade, nosso curso de Direito, que é com humildade, com dedicação, com busca pela excelência, com inspiração nos nossos professores, nos professores de nossos professores e naqueles que foram os pioneiros no ensino jurídico no Rio Grande do Norte. Falando pela advocacia, e aqui de uma maneira oportuna, porque sem dúvida nenhuma, nosso colega Abraão, presidente da Comissão de Direito Eleitoral, os presidentes da Comissão de Ensino Jurídico e outros tantos, nosso presidente Aldo, certamente teriam muito mais ou melhor a representá-lo, mas oportunamente faço jus também em nome da advocacia, grandes nomes da advocacia eleitoral, os quais tenho a honra de muito aprender aqui nas sustentações orais, até digo em sala de aula que a oportunidade de aprender é aqui no tribunal. Este é o grande laboratório do direito eleitoral, e os advogados por excelência nessa dialética com o Ministério Público traz as grandes teses, os grandes debates, nivelando sempre por cima, como sempre foi o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Então, agradeço, senhor presidente, em nome da advocacia, da docência, e parabenizo pelos 70 anos do curso de Direito do FRN. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor Daniel. Pediria apenas que, encerrada a sessão, Vossa Excelência puder, na companhia dos alunos, visitar o nosso centro de memória. Sim. Será uma honra para o tribunal. Obrigado. Esgotada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos e, considerada a presença aqui da doutora Eva Lúcia, não é isso, doutora? O embargo de declaração no recurso eleitoral número 85, dígito 52, o ano 2019, relatora doutora Adriana Magalhães, embargante José Geraldo Moura da Fonseca Júnior, advogada que consta aqui na papeleta, doutora Eva Lúcia Braga, desculpe o nome da senhora, doutora Liana Câmara também, embargado do Ministério Público Eleitoral. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte decorrente do julgamento do recurso eleitoral número 8552 de 2019, em 18/7/2019. A decisão colegiada foi assim emendada, e eu passo então a transcrevê-la no voto e sigo. Sustento embargante em síntese que a Corte incorreu em omissão ao desconsiderar seu fundamento recursal, no sentido de que o aresto embargado nada decidiu acerca da aplicabilidade das regras previstas no artigo 35, inciso 2º do Código Eleitoral e artigo 78 do CPP, relativos à fixação da competência por conexão dos crimes tratados nas ações penais em tramitação na Justiça Federal com ilícito objeto de inquérito policial sob a supervisão da Justiça Eleitoral. Ao final, requereu o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a omissão e se determinar a avocação dos feitos em curso na Justiça Federal pelo Juízo Eleitoral da 2ª Zona. Em contra-razões, o Ministério Público Eleitoral argumenta que não houve omissão no acórdão vergastado, tratando-se os embargos de tentativa de rediscussão do julgamento emanado por este tribunal, o qual apreciou suficientemente todas as alegações fáticas e jurídicas do recurso eleitoral em referência. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Só um instantinho, doutora Adriana. Neste não teremos a oportunidade de ouvir a advogada, porque, obviamente, o doutor Daniel já falou em sala de aula que em embargo de declaração não é possível fazê-lo. Então, Vossa Excelência tem a palavra, doutora Adriana. Sem razão embargante, pois não há qualquer omissão a ser comatada. Claramente, manejam-se os embargos declaratórios como instância revisora da decisão embargada ante a ostensiva pretensão de novo julgamento da causa, o que não se coaduna com a via dos declaratórios, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em razão de seu caráter integrativo ou interpretativo, os embargos de declaração não se prestam como via para reapreciação dos fundamentos da decisão atacada, mas apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Consoante tem ressaltado o TSE, a omissão apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento, sendo prejudicial à compreensão da causa, e não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador. Da leitura dos embargos, sobressai a clara intenção do embargante de promover a rediscussão acerca da aplicação do Instituto da Conexão à Causa, matéria esta que já foi discutida por esta Corte quanto do julgamento do recurso eleitoral interposto. No caso em análise, não há de se falar em omissão no julgado, haja vista que esta Corte Eleitoral se debruçou sobre a matéria objeto do recurso, qual seja a modificação da competência da Justiça Federal, onde tramitam 2 ações penais para apuração de crime comum para a Justiça Eleitoral, afastando a hipótese, ante a existência tão somente de inquérito policial instaurado na esfera eleitoral para a investigação de supostos crimes eleitorais conexos. Segundo restou assentado no acórdão embargado, no caso concreto, não há fundamento jurídico válido para se determinar a reunião dos feitos criminais sob a competência do juiz eleitoral, pelo simples fato de que, até o momento, não há imputação de crime eleitoral ao embargante, não houve sequer um juízo de valor preliminar do titular da ação penal acerca da existência de indícios de prática de infração eleitoral a se consubstanciar em denúncia formal de crime eleitoral perante o Poder Judiciário. O acórdão recorrido abordou de forma fundamentada todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, não se exigindo menção expressa de todos os dispositivos legais supostamente violados, bastando que a quaestio iuris tenha sido objeto de deliberação e decisão pelo órgão julgador. E, nesse sentido, eu trago os precedentes que estão colacionados ao meu voto, algum deles inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, outros aqui da nossa casa, e concluo. Afastada, pois, as alegadas omissões, impõe-se o registro de que, em relação à via dos embargos, não obstante a sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões de fato e de direito já apreciadas no acordo embargado. Os argumentos deduzidos pelo embargante têm claramente índole de recurso para o TSE, e não aclaratória. Como já ressaltado a Lures, a pretexto de omissão, o embargante demonstra mero inconformismo com o entendimento veiculado no aresto, sendo manifesto o intuito de impugnar os fundamentos do deciso embargado, com o nítido propósito de promover novo julgamento da causa, providência não coadunável com a sistemática da via aclaratória, como dito anteriormente. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral ao dizer que os declaratórios não se prestam ao rejulgamento da matéria, pressupondo omissão, obscuridade ou contradição, de modo que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja a oposição de embargos. Em síntese, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, a míngua de vícios a serem sanados no acordo embargado, e considerando que esta via não se destina à rediscussão de teses já discutidas quando da análise do mérito, eu encaminho meu voto no sentido de conhecer e desprover os embargos. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Desembargador Cornélio Alves, como vota Vossa Concordo. Excelência? Juiz Federal Carlos Wagner, como vota Vossa Acompanho Excelência? a eminente relatora, senhor presidente. Juiz Estadual José Dantas de Paiva, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Juiz Estadual Ricardo Tinoco, como vota Vossa Senhor Excelência? presidente, o recurso de embargo declaratório tem natureza vinculada. A relatora foi muito feliz ao perscrutar de maneira integral toda a matéria que foi objeto de devolução via aclaratórios. E, de fato, só fazendo um breve comentário a respeito da compreensão de que não é possível se fixar competência excepcional da Justiça Eleitoral quando ainda se está a tratar de matéria sob investigação, quer dizer, o que há, segundo o que foi ressaltado pela eminente relatora, é apenas um debate ainda situado na esfera inquisitorial. Não há como, por força disso, já imaginar uma visa atrativa dessa corte especializada para se estabelecer um juízo definitivo a respeito da conexão dos processos, das ações que estão em curso na Justiça Federal. Seria um juízo preliminar, no mínimo apressado, para formar esse tipo de conclusão. Portanto, com esses acréscimos, eu vou acompanhar integralmente o voto da relatora.
jurista Vladimir Capistrano, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, na ocasião do julgamento do recurso na avocatória, eu tive fundamentos diversos da doutora Adriana Magalhães, concorde no resultado, mas com diferença nos fundamentos acerca da não avocação daquele processo específico pela Justiça Eleitoral. Mas, no entanto, quanto aos aclaratórios, de fato, não há omissão a ser sanada no acórdão do resultado que foi vencedor naquela assentada. E, portanto, nos aclaratórios e pelos mesmos fundamentos da doutora Adriana, eu acompanho integralmente o voto da relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Os senhores perceberam que eu fiz questão de destacar a composição do colegiado. Nós temos aqui 2 desembargadores, desembargador Cornélio e eu, um juiz federal, doutor Carlos Wagner, 2 juízes estaduais, doutor José Dantas e doutor Ricardo Tinoco, e 2 juristas que têm origem na advocacia, que inclusive podem continuar advogando, exceto aqui na jurisdição eleitoral. E a nossa representante do Ministério Público, doutora Cibele, que é procuradora da República e atua aqui como procuradora regional eleitoral. Nós temos 60 zonas eleitorais e 60 juízes estaduais que atuam também como juiz eleitoral, 60 promotores, e aí do Ministério Público Estadual. Então é uma justiça toda ela prestada. Aqui ao meu lado tem a diretora do Tribunal Regional Eleitoral, a doutora Simone, e aí é assim, vamos continuar a nossa sessão. Prestação de contas número 600.935, dígito 97, do ano 2018. O relator desembargador Cornélio Alves, requerente José Leônica de Lima Freire, advogado doutor Vanderlei Alessandro Costa Silva. Está em mesa? Está sim. Trata-se de prestação de contas apresentada por José Leonice, é isso? De Lima Freire, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu o relatório preliminar sugerindo a baixa dos autos em diligência para que o candidato sanasse as falhas apontadas, apresentando esclarecimentos e documentos necessários ao exame das contas. O candidato apresentou prestação de conta retificadora, juntando petição e documentos complementares. Após manifestação do candidato, a unidade técnica pronunciou-se pela aprovação das contas com ressalvas em parecer conclusivo. Estado a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? No caso de análise, a única irregularidade apontada pela comissão diz respeito a doações estimáveis em dinheiro referentes à matéria de propaganda recebidas pelo prestador de contas nos valores de R$ 1.500, R$ 120 e R$ 216, fazendo o total de R$ 1.836, e que não teria sido registrada em sua prestação de contas, mas apenas na prestação de contas do candidato doador Cláudio Gabriel de Macedo Júnior. Em seu parecer conclusivo, a comissão menciona que, após as informações e documentos apresentados pelo candidato, persistiu irregularidade formal acima descrita, razão pela qual se manifesta pela aprovação das contas com ressalvas por se tratar de falhas que, analisadas em seu conjunto, não comprometem a confiabilidade das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no sentido da desaprovação das contas, fundamentando que a falha, embora formal, prejudicou a transparência e a confiabilidade das contas apresentadas, notadamente por representar mais de 20% das despesas declaradas. Contudo, da análise dos autos, constata-se que, apesar de o candidato não ter discriminado mencionadas receitas na prestação de contas final, a apresentar a prestação de contas final retificadora, fez o registro de receitas estimáveis em dinheiro com doações de outro candidato, Cláudio Gabriel de Macedo Júnior, nos valores de R$ 1.500 e R$ 322,50, fazendo o total de R$ 1.822,50. Assim, a diferença entre o valor doado constante na prestação de contas do candidato doador e do candidato beneficiado é de apenas
R$ 13,50. A divergência acima mencionada se deu nos valores declarados com publicidades por material de propaganda, as bandeiras, pois no processo de prestação de contas do doador, o PC 0601-237-29-2018, as doações referentes a este item somam R$ 216, enquanto na prestação de contas em análise somam R$ 202,50. Nos demais materiais de propagandas doados, santinhos e adesivos, os valores convergem, R$ 1.500 e R$ 120, respectivamente. Os referidos registros foram incluídos na prestação de contas retificadora do candidato, havendo divergência apenas quanto aos valores referentes à publicidade das bandeiras nos termos acima descritos. Então aqui eu apliquei o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, que o doutor ele sempre questiona, e eu estou nos termos do parecer da comissão de análise. Eu voto em consonância com o parecer da comissão de análise pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas por José Leonícia de Lima Freire, alusivas à candidatura a deputado estadual. Quando eu falo do doutor Ricardo Tinoco, que às vezes questiona esse princípio, né, doutor? Mas aqui o valor é tão pequeno. É como voto. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator. Doutor José Dantas de Paiva. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Doutor Ricardo Tinoco. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente, só fazendo a ressalva de que, na verdade, o meu questionamento à proposta da proporcionalidade não é, obviamente, quanto à aplicação dela, eu corroboro integralmente com o entendimento dele, é apenas, às vezes, com a sua aplicação movida por um sentido de subjetividade, aquilo que, às vezes, a gente não estabelece um critério objetivo para, no julgamento, não estou falando do TRE aqui, estou falando de um modo geral, definir o que é a proporcionalidade, apenas esse breve comentário, mas eu concordo inteiramente com o posicionamento firmado no voto do relator. Doutor Vladimir. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, também prestação de contas número 600-962, dígito 80, o ano 2018, o relator é o desembargador Cornélio Alves, o requerente Alexandro Vasconcelos Valentim, advogado doutor Jefferson Diniz. Está em mesa, Eduardo? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentado por Alexandre Vasconcelos Valentim, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu parecer preliminar pela expedição de diligência para saneamento das falhas a seguir: ausência de extrato técnico completo e definitivo ou declaração de ausência de movimentação financeira nas contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E 2, e não apresentação de documentos de propriedade do veículo da doadora Joiciane Pereira dos Santos. Após a apresentação de conta retificadora pelo candidato, acompanhada de documentação a ela referente, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais apresentou parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista que é mantida a omissão do extrato bancário, o que, contudo, não trouxe prejuízo para a análise financeira, dada a sua possibilidade de consulta de extratos bancários eletrônicos encaminhados pelos bancos e integrados ao sistema auxiliar de análise de contas eleitorais. É o SPC-E-Web. Quanto à propriedade do imóvel, o candidato anexou a documentação conforme solicitado. Estado a se pronunciar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em consonância com a manifestação da comissão, opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Em seu parecer técnico conclusivo, a Comissão de Análise de Contas observou que a prestação de contas contém as informações e peças exigíveis para a prestação de contas submetidas ao exame simplificado, à exceção dos extratos bancários, que não foram apresentados em sua totalidade, em descumprimento dos artigos 56, inciso 2, letra A, combinado com o artigo 67 da Resolução 23.553 de TSE. Em que pese o candidato não ter apresentado os extratos bancários em sua totalidade, a Comissão de Análise de Contas Eleitoral fez consulta ao Sistema Auxiliar de Análise, ressaltando que as informações bancárias disponíveis em mencionado sistema atestam a ausência de movimentação financeira para todo o período eleitoral, razão pela qual opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, entendendo que a pesquisa efetuada pela unidade técnica aos extratos bancários eletrônicos do candidato confirmou a ausência de movimentação financeira, restando suprida a omissão. E eu estou remetendo o voto, apresentando o voto pela aprovação das contas com ressalvas nos termos do parecer da comissão e também do Ministério Público Eleitoral. É como voto. Matéria já conhecida da Corte. Alguma divergência? Com relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 600.947, dígito 14, o ano 2018. O relator, Dr. Carlos Wagner. Requerente, Manuel Benedito dos Santos. Advogado, Dr. Dionísio da Silva. Está em mesa? Está em mesa, senhor Vossa Excelência presidente. tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Manuel Benedito dos Santos, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual, referente à movimentação de recursos na campanha eleitoral de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais, em relatório preliminar, sugeriu a intimação do prestador de contas para que fossem esclarecidas falhas lá apontadas. Embora intimado, o candidato deixou transcorrer em áubios o prazo para manifestação. A Comissão de Análise de Contas identificou duas inconsistências consideradas irregularidades na escrituração contábil, em seu parecer conclusivo, no sentido de que teria havido ausência de extratos bancários válidos, completos e definitivos, relativos às contas de campanha, outros recursos e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Além disso, também pensou como irregularidade a existência de recursos próprios aplicados em favor de campanha em valor superior ao do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, impossibilitando a identificação da origem dos recursos financeiros utilizados pelo candidato. Ao final, a comissão opinou pela desaprovação das contas nos termos do artigo 77, inciso 3º da Resolução 23.553, 2017, do Tribunal Superior Eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral seguiu no mesmo sentido, opinando pela desaprovação das contas de campanha. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Egregia Corte, de fato, os vícios detectados pelo órgão técnico maculam a regularidade do balanço contábil apresentado pelo prestador de contas. No que toca à primeira irregularidade identificada, a ausência de extratos bancários consolidados e definitivos, em princípio, de fato, é possível, mesmo diante da ausência de extratos bancários, conforme já reiteradamente decidido por esta Corte Regional Eleitoral, configurar uma falha grave se existe a possibilidade de uma identificação por algum sistema, normalmente SPC Web, que verifique a regularidade dessa movimentação ou ausência de movimentação, não há como se identificar a irregularidade. No entanto, na hipótese em apreço, não foi possível ao órgão técnico suprir, mediante consulta aos sistemas auxiliares à fiscalização, a falha relativa à ausência de extratos bancários das contas destinadas à movimentação das receitas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de outros recursos de campanha. A omissão do candidato, no caso em análise, caracteriza irregularidade grave e insanável que, por si só, enseja a desaprovação das contas de campanha por impossibilitar a análise do balanço contábil apresentado pelo candidato em prejuízo à necessária auditoria das contas por esta justiça especializada. Como se não bastasse, também, quanto à não identificação da origem de recursos próprios por ausência de comprovação da capacidade financeira do candidato, o prestador de contas incorreu também, de igual modo, nesta irregularidade e, mais especificamente, declarou ter utilizado em sua campanha recursos próprios no valor de R$3.000, sendo, no entanto, informar na declaração de bens apresentada por ocasião do registro de sua candidatura
a existência de patrimônio que justificasse a doação realizada à própria candidatura, deixando de instruir a prestação de contas com esclarecimentos acerca desse ponto, mesmo quando instado a se pronunciar a oportunidade em que permaneceu silente. Tais circunstâncias inviabilizaram, conforme consignou o órgão técnico, o conhecimento da efetiva origem dos recursos utilizados em campanha, em percentual de 46,1%, o que considero expressivo, a caracterizar a presença de falha material grave que compromete a lisura do balanço contábil apresentado pelo candidato em harmonia com a jurisprudência consolidada por este regional. Diante de tais ponderações, portanto, senhor presidente, voto no sentido de acompanhar a linha de raciocínio desencadeada pelo Ministério Público Eleitoral e pela Comissão de Análise de Contas em seu relatório final, para considerar desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Manuel Benedito dos Santos, postulante ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, e determinar o prestador de contas recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, do valor correspondente a R$3.000. É como voto, senhor presidente. Doutor José Dantas, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, senhor. Doutor Ricardo. Também vou acompanhar o relator, senhor. Doutor Vladimir. Senhor presidente, eu acompanho o relator, mas faço só um esclarecimento sobre o meu voto, sobretudo quanto ao item B da inconsistência apontada pelo órgão técnico, que é o candidato doou a sua própria candidatura, fez autofinanciamento em valores não declarados por ocasião do registro de candidatura, de dizer que não há objetivamente essa irregularidade. O candidato pode realmente não ter feito a declaração quando do registro de candidatura, mas realizar doações para a sua candidatura de recursos não declarados por ocasião do registro, desde que ele, no processo de prestação de contas, comprove a origem desses recursos. O que move o meu voto no sentido do voto do relator é que o candidato, uma vez intimado para esclarecer, permaneceu silente, ou seja, não prestou esclarecimento que poderia ter prestado a despeito de não ter declarado a existência desses recursos no momento do registro de sua candidatura. Então, só com esse esclarecimento para que não fique, de algum modo, como se eu tivesse aderido a este automatismo que o parecer do órgão técnico propõe, eu acompanho o voto do relator. Doutora Adriana. Também acompanho integralmente o relator, já aderindo também aos acréscimos feitos pelo doutor Vladimir. Desembargador Cornélio Alves, como voto por excelência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601-173, dígito 19, o ano 2018, o relator doutor José Dantas de Paiva, requerente Francisco das Chagas Catarino, advogado doutor Francisco Assis da Cunha. Está em mesa? Está em mesa, senhor. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentadas por Francisco das Chagas Catarino, candidato ao cargo de deputado federal, pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, pertinente às eleições gerais de 2018. Após a análise dos autos, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais informou a existência de um único vício nas contas, que foram as relativas à sobra de campanha dos recursos provenientes do fundo partidário, cujo valor de R$ 3,40 divergia da quantia demonstrada na prestação de contas, correspondente a R$ 7,90. Considerando, todavia, as explicações apresentadas pelo candidato e as circunstâncias de não ter sido prejudicado o conhecimento da destinação dos recursos, opinou o órgão técnico pela aprovação das contas com ressalvas. A Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela aprovação das contas com ressalvas e o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, a única divergência que existe foi em relação à quantia de R$ 3,40 na prestação de contas, muito mais por excesso de zelo do candidato, e ele justificou, quando foi intimado nesse sentido, e não havendo qualquer prejuízo à transparência da prestação de contas e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e também do órgão técnico, voto pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Francisco das Chagas Catarino. É como voto, senhor presidente.
Doutor Ricardo, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Vladimir? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Adriana? Com o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio? Também. Doutor Carlos Wagner? Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601-535, Distrito 21, ano 2018. O relator, doutor José Dantas. Requerente, Clécia Daiane Souza da Silva. Advogado, doutor Ricardo Henrique Leite Fernandes. Está em mesa? Está em mesa, senhor Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Clécia Daiane Souza da Silva, candidata ao cargo de deputado federal pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, pertinente às eleições gerais de 2018. A comissão opinou pela desaprovação das contas em face de irregularidade insanável quanto ao descumprimento da abertura de conta bancária destinada à movimentação financeira da campanha eleitoral. Apesar de intimado para manifestar sobre o parecer conclusivo expedido pelo órgão técnico, a requerente não se pronunciou permanecendo silente. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas. Senhor presidente, é o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, trago aqui alguns precedentes do TSE. Esta Corte também já decidiu nesse sentido quanto à obrigatoriedade da abertura de conta de campanha. Mesmo sendo intimada nesse sentido, a requerente permaneceu silente. Trago também a colação aqui um acórdão de um voto relatado por nós. E diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas de Clécia Daiane Souza da Silva, pertinente às eleições de 2018, e é como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Vladimir? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Adriana? Com o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio? Também acompanho. Doutor Carlos Wagner? Também acompanho, senhor Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601-346, diz 43, o ano 2018. O relator, doutor Ricardo Tinoco de Góes. Requerente, Maria da Conceição Lima. Advogado, doutor Pablo de Medeiros Pinto. Está em mesa, doutor Ricardo? Em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas da candidata Maria da Conceição Lima, referente à campanha ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2018, em atendimento à previsão contida na Lei 9.504 e na Resolução 23.553. A comissão emitiu relatório preliminar de expedição de diligência, solicitando a intimação do candidato para complementação de informações. Intimada, a candidata peticionou, requerendo a juntada de instrumento procuratório que foi deferido por esta relatoria, que ato contínuo concedeu a dilação de prazo para cumprimento das diligências apontadas no relatório preliminar. Contudo, a candidata não se manifestou. Após o retorno dos autos, a comissão emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, em razão da persistência das seguintes irregularidades: falta de assinatura do candidato e do profissional de contabilidade no extrato da prestação de contas, ausência de extrato completo, definitivo e válido referente à conta aberta para a movimentação de outros recursos, ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade de gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, omissão quanto à declaração e comprovação da prestação de contas de despesas relativas ao fornecedor Flori Oliveira, divergências entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da prestação de contas parcial, omissão na prestação de contas parcial de despesas que nela deveriam constar, porque realizadas antes de sua entrega, e descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros. Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas e ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? As contas foram apresentadas dentro do prazo fixado na resolução. Inicialmente, a comissão de análise apontou, dentre as várias irregularidades detectadas, a falta de assinatura do candidato e do contador no extrato de prestação de contas. Ressalte-se que, apesar de ter sido oportunizado o prazo para sanar a irregularidade, a candidata manteve-se inerte, remanescendo assim o descumprimento ao disposto no artigo 48, parágrafo 5º, incisos 1 e 4, combinado com o artigo 58, parágrafo 3º, todos da Resolução 23.553. E aqui eu faço destaque
da inteira literalidade dos dispositivos, o 48 e o 58, e sequencio. O órgão contábil constatou também a ausência de extrato bancário completo da contra, abre aspas, outros recursos. Essa omissão, no entanto, foi suprida com as informações bancárias disponíveis no Sistema Auxiliar de Análise SpiceWeb, SPC-Web, que atestou a ausência de movimentação declarada na prestação de contas. Além disso, a comissão apontou a persistência de irregularidade grave relacionada à falta de declaração e comprovação na prestação de contas de despesas relativas ao fornecedor Flor e Oliveira, o que, de acordo com a unidade técnica, viola o artigo 16 da já citada resolução, sendo por si só causa geradora de desaprovação das contas nos termos do mencionado dispositivo. Faço referência aqui ao artigo e complemento. Também foram identificadas inconsistências relacionadas às despesas pagas com recursos do Fundo Especial do Financiamento de Campanha, deixando o prestador de contas de apresentar as notas fiscais, o que contraria o disposto no artigo 63 da precitada resolução, devendo ser recolhido ao Tesouro o valor de R$ 1.882, correspondente ao uso irregular dos recursos do fundo, uma vez que os referidos gastos não foram comprovados nas contas prestadas. Tocante à irregularidade em questão, tem-se que a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por envolver recursos públicos, constitui falha grave, apta a ocasionar desaprovação das contas, pois compromete a confiabilidade e transparência das contas, dificultando a fiscalização da Justiça Eleitoral. Para secundar esse entendimento, eu faço aqui referência a um excerto oriundo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. E complemento. Por último, a comissão registrou também as seguintes inconsistências: divergência entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas final e da parcial, gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas, parcial, sem qualquer informação à época, descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros sem apresentação de qualquer justificativa. Ante o exposto, considerando a gravidade do conjunto das falhas detectadas e em consonância com os pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, voto pela desaprovação das contas da candidata Maria da Conceição Lima, referente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, determinando a requerente a devolução ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado, da quantia de R$ 1.882, devidamente atualizada, referente à utilização de receita de origem não identificada, consoante o disposto no artigo 82 e 34, parágrafos 2º e 3º da Resolução 23.553. É como voto. Doutor Vladimir, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o órgão técnico e a Procuradoria apontaram nessa prestação de contas 7 inconsistências pelas quais opinaram tanto o órgão técnico quanto a Procuradoria pela desaprovação. O relator está afastando essa relativa ausência de extrato completo, porque o extrato obtido no SPC-Web é suficiente a suprir essa omissão. Isso é a jurisprudência da Corte. Eu afasto também outras inconsistências. A primeira inconsistência apontada, que é a falta de assinatura do candidato do profissional de contabilidade no extrato de prestação de contas, nós temos alguns julgados recentes aqui da Corte, agora do mês de julho, em que foi tida como formal essa inconsistência e que não era suficiente a desaprovação, e sim a posição de ressalvas. Então, eu também afasto essa falha apontada pelo órgão técnico. As outras falhas que eu afasto expressamente são as dos itens 5, 6 e 7. Divergência entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas final e aquelas constantes na parcial de setembro, e a omissão na prestação de contas parcial de despesas que deveriam constar porque realizadas antes de sua entrega e de descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros. Essas 3 eu também afasto expressamente como causas de desaprovação e sim de aposição de ressalvas. No entanto, persistem 2 falhas. A do item 3, a ausência de documentos fiscais que comprovam a regularidade de gastos eleitorais. O relator apontou no valor de R$ 1.882, com recursos do Fundo Especial de Campanha, recursos públicos, e também a omissão de uma despesa relativa ao fornecedor Flor e Oliveira Limitada. Exato. Então, das 7 inconsistências apontadas no parecer técnico, eu afasto as 5 que já relacionei, mas por essas 2 que ostentam gravidade suficiente, eu também voto pela desaprovação
e também caminhando no sentido da devolução dos recursos do Fundo Especial de Campanha, cuja comprovação não foram corretamente feitas pelo candidato. Doutor Vladimir, me permite só um acréscimo muito rápido. Claro. Na fundamentação constante do voto, o convencimento final no sentido da desaprovação levou em consideração a totalidade das falhas. Então, eu não firmei convencimento considerando cada uma individualmente, não. Daí me parecer que, nesse sentido, não discrepa. Certo, não discrepa do entendimento de Vossa Excelência. Eu faço sempre questão de afirmar, doutor Ricardo, o que me leva expressamente a desaprovar, porque às vezes em julgamentos futuros nós temos apenas algumas dessas, ou 2 ou 3 dessas, que não levariam à desaprovação, e para não parecer que de um caso para outro nós mudamos o entendimento, quando na verdade o conjunto da obra também é relevante para o resultado, mas eu faço questão de fazer essa pontuação para que fique claramente dito quais as inconsistências que eu estou considerando para a desaprovação. E dessas 7, apenas essas 2, a do item 3 e a do item 4, é que eu considero graves o suficiente para a desaprovação. As outras, se não tivesse essas 2, eu apenas aporia ressalvas. Mas por essas 2, que são graves e já são suficientes à desaprovação, eu acompanho o relator no resultado, inclusive quanto à devolução dos recursos públicos. É como voto, senhor presidente. Doutora Adriana. Eu acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Eu também, principalmente agora depois do esclarecimento que o conjunto foi que fez a desaprovação. Com o relator. Doutor Carlos Wagner. Eu acompanho o eminente relator com as achegas do juiz Vladimir Capistrano. Doutor José Dantas de Paiva. Também acompanho o relator, senhor presidente, com as observações feitas pelo juiz Vladimir. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator, com as observações formuladas pelos juízes Vladimir Capistrano, José Dantas de Paiva, Dr. Carlos Wagner e doutora Adriana, desembargador Cornélio. Não, totalmente. Porque ele disse que na realidade foi o conjunto, não andou analisando uma por uma, né? Na realidade só uma bastava aí, mas foi o conjunto. O seguinte, prestação de contas número 600-951 de 51, ano 2018, relator Dr. Vladimir Capistrano, requerente George Luiz Rocha da Câmara, advogado Dr. Vanderlei Alessandro Costa Silva. Está em mesa, doutor Vladimir? Senhor presidente, quanto a esse processo, eu estou apontando adiamento para a próxima sessão. Processo não retirado de pauta, né? Não mesa. Não mesa. Perfeito. O seguinte, prestação de contas número 601, 141, dígito 14, o ano 2018. O relator Dr. Vladimir Capistrano, requerente Jordana Carolina Fernandes Pereira, o advogado Dr. Caio Vitor Ribeiro Barbosa. Está em mesa, doutor Vladimir? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se da prestação de contas de Jordana Carolina Fernandes Pereira, candidata ao cargo de deputado estadual na eleição 2018. O parecer técnico conclusivo da Comissão de Análise de Contas foi pela aprovação com ressalvas, e a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer também pela aprovação com ressalvas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? E fica à vontade, doutor. Senhor presidente, sim, claro, apenas 2 inconsistências apontadas pelo órgão técnico pela Procuradoria: a apresentação extemporânea das contas e também a não apresentação de extratos das contas bancárias abertas. Já é assenta a jurisprudência da Corte que a intempestividade na entrega não é suficiente para desaprovação, apenas a posição de ressalvas. E essa outra inconsistência, a não apresentação de extratos bancários, apesar de ser grave, mas foi suprida pelos extratos obtidos no SPC Web. Então, em consonância com o parecer técnico e o parecer do Ministério Público, eu estou votando no sentido da aprovação com ressalva da prestação de contas. Perfeito. Matéria já conhecida da Corte. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601-257, dígito 20, o ano 2018. O relator também, Dr. Vladimir Capistrano, requerente Júlio César Garcia de Lima, advogado Dr. Ricardo Henrique Leite Fernandes. Está em mesa, doutor Vladimir? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Prestação de contas de Júlio César Garcia de Lima, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas emitiu relatório preliminar para expedição de diligências, notificando o candidato para esclarecer as inconsistências apontadas.
O candidato, no prazo, não se manifestou, mas o órgão técnico, mesmo assim, apresentou parecer pela aprovação com ressalvas. E a Procuradoria Regional Eleitoral opinou no mesmo sentido da aprovação com ressalvas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, também são duas inconsistências. Uma delas é que a peça denominada extrato de prestação de contas estava ilegível, de difícil verificação pelo órgão técnico. E também que não foram apresentados os extratos das contas bancárias. No primeiro ponto, essa pouca legibilidade do documento não foi capaz de atrapalhar a sua análise. E a comissão efetuou a análise do documento mesmo com essa pouca qualidade do material apresentado. E a outra, a apresentação dos extratos, foi suprida pela leitura no SPC Web. E, nesse sentido, eu encaminho o voto em consonância com os pareceres técnico e ministerial pela aprovação com ressalvas das contas de Júlio César Garcia de Lima. É como voto. Perfeito. Matéria também já conhecida. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte também na relatoria de Vossa Excelência, doutor Vladimir. Por favor, faça a identificação e... É o processo 601.558.64, prestação de contas de Ana Maria Querino dos Santos, candidata ao cargo de deputado estadual. Nas eleições de 2018, o órgão técnico informou que a candidata permanecia omissa na obrigação de prestar contas. A candidata foi citada pessoalmente para apresentar suas contas e permaneceu inerte, e a Procuradoria emitiu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, de fato, a omissão da candidata foi devidamente citada pessoalmente para que apresentasse suas contas, não fez, e nos termos da legislação de regência e em consonância com o parecer da Procuradoria, eu voto por julgar como não prestadas as contas de campanha de Ana Maria Querino dos Santos ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. É como voto. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte e último, prestação de contas número 601/2069, distrito 34, ano 2018. Relatora doutora Adriana Magalhães, requerente Círio de Nazaré Amaral Pinheiro, advogado doutor Pablo de Medeiros Pinto. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha apresentada por Círio de Nazaré Amaral Pinheiro, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018 pelo PRB. Decorrido prazo sem impugnações, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais expediu relatório preliminar de diligências, no qual apontou a existência de falhas a serem sanadas. Em resposta, o requerente apresentou prestação de contas retificadora, parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas, dada a vista dos autos ao MPE, o parquê opinou pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Como relatado, trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, encontrando-se sujeito às formalidades contábeis e financeiras constantes da Lei 9.504 de 97 e a Resolução TSE 23553 de 2017. Segundo consta no parecer técnico conclusivo da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, foram detectadas irregularidades na prestação de contas final apresentada pelo requerente, que, mesmo após diligenciadas, macularam a integralidade e confiabilidade das contas, segundo o órgão técnico. As falhas remanescentes à diligência foram a omissão de receita, a ausência dos extratos bancários referentes às contas abertas para a movimentação dos recursos de campanha e a ausência de esclarecimentos do prestador de contas acerca da existência de contas bancárias abertas e não declaradas na prestação de contas final. Compulsando os autos, toda a documentação acostada ao processo, é forçoso reconhecer que assiste razão à unidade técnica e ao MPE ao concluírem pela desaprovação das contas. De início, merece destaque que o vício apontado no item 1, relativo à omissão de receita no valor de R$ 600, identificada pela Comissão de Análise de Contas Eleitorais, por meio de cruzamento de informações com o Sistema Financeiro Nacional. Com efeito, a unidade técnica verificou a existência de receitas sem a identificação de CPF e CNPJ nos extratos eletrônicos disponibilizados à Justiça Eleitoral, via SPC Web, aparentemente relativa ao estorno de um cheque sem fundo, ocorrido em 7/11/2018, em uma das contas bancárias abertas para a movimentação de recursos de campanha, não havendo qualquer registro contábil na prestação de contas da aludida movimentação financeira. A esse específico propósito, embora o candidato tenha sido devidamente intimado para se pronunciar, não há nos autos qualquer manifestação, esclarecimento ou nota explicativa acerca da origem ou destino daquela movimentação em conta bancária de sua titularidade.
Ao contrário, em todas as suas peças contábeis, o candidato se limita a informar que não movimentou recursos financeiros em sua campanha e que usufruiu tão somente de doações estimáveis em dinheiro, constando como sem movimentação todas as peças alusivas às ditas receitas. É evidente o prejuízo à transparência quando o candidato silencia acerca das incongruências apontadas pela unidade técnica, máxime quando a informação da instituição bancária disponibilizada eletronicamente de estorno de cheques sem fundo por uma das contas bancárias contraria frontalmente os demonstrativos contábeis acostados aos autos e que apontavam a absoluta ausência de movimentação financeira. Demais disso, é de se atribuir maior gravidade a tal inconsistência, na medida em que se constata a ausência nos autos de todos os extratos bancários das contas abertas para fins de campanha, privando a ampla e efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral quanto à real dimensão da arrecadação e dos gastos do requerente. No tocante à falha do item 2, consistente na não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, malgrado tenha sido devidamente intimado para sanar a omissão, resta evidente o prejuízo à apuração procedida pela Justiça Eleitoral na medida em que se averiguou divergência entre as informações colhidas eletronicamente e aquelas apresentadas nos demonstrativos contábeis acostados pelo requerente e que permaneceram sem elucidação. A esse respeito, não se desconhece o entendimento firmado por esta Corte Eleitoral Potiguar, que já se posicionou em diversos julgados no sentido de mitigação da falha relativa à incompletude dos extratos bancários trazidos pelo candidato, quando possível, a obtenção dos extratos pela via eletrônica e ausentes outras irregularidades graves nas contas prestadas, de modo a permitir a fiscalização da entrada e saída de recursos financeiros durante todo o período da campanha. Ocorre que, no caso concreto, ante a divergência entre os dados apresentados pelo candidato, que declara sem movimentação financeira suas contas de campanha, e aqueles disponibilizados à Justiça Eleitoral por meio de sistemas integrados com o Sistema Financeiro Nacional, que apontam a existência de ao menos um cheque estornado no valor de R$ 600 em uma das contas, não há como caracterizar como mera falha formal a ausência dos extratos completos e definitivos. Em verdade, os extratos faltantes, na hipótese vertente, ostentam nota de indispensabilidade ao necessário esclarecimento quanto ao trânsito pela conta bancária de valores não contabilizados na prestação de contas, cuja ausência prejudica a efetiva averiguação sobre os valores realmente movimentados. Por fim, no tocante ao vício descrito no item 3, relativo à existência de contas bancárias abertas pelo candidato junto ao Banco do Brasil e que não foram informadas quando da entrega da prestação de contas final, caracterizando a omissão de informações à Justiça Eleitoral, mais uma vez se constata falha grave, que, somadas às irregularidades supramencionadas envolvendo a movimentação financeira do candidato, conduzem a um juízo de desaprovação das contas. Ao ser diligenciado para se manifestar, o candidato se limitou a apresentar prestação de contas retificadora, incluindo no elenco das contas aquelas abertas junto ao Banco do Brasil, sem trazer, no entanto, os respectivos extratos bancários, também sem prestar qualquer tipo de esclarecimento relacionado a tal omissão. Diante desse quadro de inconsistências e omissões na prestação de contas do candidato, é forçoso reconhecer o efetivo prejuízo à sua transparência e confiabilidade, mormente a existência de registro eletrônico de movimentação financeira em uma das contas bancárias abertas para a campanha e que não se encontra espelhado nas peças contábeis. E corroborando esse entendimento, eu colaciono diversos precedentes e concluo dizendo que, acostando-se ao entendimento externado pelo órgão técnico e pelo Ministério Público, reconheço a existência de irregularidades graves na prestação de contas sob exame, consistente na omissão de receita e ausência de documentos essenciais à fiscalização da Justiça Eleitoral. E, nesse sentido, senhor presidente, eu estou em consonância com o parecer da Comissão de Análise de Contas e da Procuradoria Regional Eleitoral, encaminhando meu voto pela desaprovação das contas de campanha de Círio de Nazaré Amaral Pinheiro, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018 pelo Partido Republicano Brasileiro. E é como voto, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Acompanho. Doutor Carlos Wagner. Também acompanho a eminente relatora, senhor presidente. Imagina a Também dificuldade do acompanho. doutor Zé Dantas. E por isso que eu vou acompanhá-la, senhor presidente. Um assunto pacífico. Círio de Nazaré. Aprovou as contas de Círio de Nazaré. Doutor Ricardo Tinoco. Doutor Vladimir Capistrano. Com a relatora, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado? Não há. Me passou só despercebido nas comunicações, indicações e propostas, antes de encerrar a sessão. Na última segunda-feira, estivemos reunidos aqui neste plenário com os juízes eleitorais,
presentes Dr. Vladimir Capistrano, presidente da Comissão de Implantação do PJE, doutora Érica, diretora da escola, e o corregedor, desembargador Cornélio, e juntamente com eles recebemos 49 dos 60 juízes estaduais. E nessa oportunidade tratamos aqui da implantação do PJE, que passa a ser obrigatório a partir do dia 20 de agosto nas zonas eleitorais aqui da capital e 24 de setembro, se eu estiver enganado me corrija, nas demais zonas eleitorais. Então, uma reunião bastante produtiva e que certamente iremos aí, imagino, a doutora Cibele tem tratado conosco da dificuldade, mas é uma dificuldade que todos iremos enfrentá-la e que ao final venceremos, como foi também a dificuldade de implantação aqui no segundo grau. Então é natural, tudo que é novidade traz essa tarefa de se vencer esse período inicial, mas que certamente já é uma coisa comum na justiça estadual, na justiça federal, aqui no segundo grau, então eu acredito que seja amenizado. Às 15 horas, antes de encerrar, não esqueçam da tarefa de Dr. Daniel de nos visitar aí no nosso centro de memória. Eu irei acompanhá-lo lá. Então, às 15 horas e 17 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão.